Uma nova ferramenta de inteligência artificial chinesa provocou a maior dor de cabeça para as gigantes da tecnologia dos Estados Unidos. A startup chinesa DeepSeek lançou um programa de inteligência artificial mais barato e mais avançado, abalando concorrentes americanos como o ChatGPT e derrubando ações das gigantes de tecnologia na Bolsa de Nova York. Um prejuízo estimado em US$ 1 trilhão aos magnatas da tecnologia. Para saber como fica esse mercado, vamos fazer conexão com o professor de Direito e mestre por Harvard, especialista em tecnologia, João Victor Archegas. João, boa tarde para você. Bem-vindo aqui ao Conexão Record News mais uma vez. Ontem eu li bastante a respeito dessa notícia, porque quando surgiu, claro, espantou todo mundo, principalmente pela queda aí de valor de mercado das principais companhias americanas, né? E o que se especulou foi o seguinte: será que custou tão menos assim? Ou seria um blefe por parte da China? Qual que é a sua opinião? Boa tarde. Boa tarde, muito obrigado pelo convite. Olha, deve ter custado menos sim, até por uma questão bem pragmática. A China tem menos acesso a certos produtos e infraestrutura digital, até mesmo em consequência de bloqueios e limites impostos pelo governo dos Estados Unidos nos últimos anos. Então, os chips de processamento que são usados para treinar a inteligência artificial, nós conhecemos essa tecnologia como GPU, né, que são unidades de processamento gráfico. Esses chips, eles não são exportados para a China, e os que são de fato exportados não são de última geração, né, são de gerações passadas, justamente para evitar que empresas chinesas possam competir em pé de igualdade com empresas como a OpenAI, a Microsoft, a própria Meta. Então, de fato, o investimento tem que ser muito menor, até porque o acesso à infraestrutura não é o mesmo. A DeepSeek fala em algumas publicações passadas em um investimento de 5,6 milhões de dólares para os modelos antigos. Para esse modelo, a gente não tem informações atualizadas. Alguns especialistas acreditam que a empresa deve ter investido ali em torno de 50 a 60 milhões de dólares. Mas ainda assim é muito menos do que, por exemplo, a OpenAI, que investe em média 100 milhões de dólares a cada novo modelo do ChatGPT. Então a China, de fato, conseguiu algo extraordinário, que é desenvolver uma inteligência artificial de ponta com muito menos investimento e menos acesso à infraestrutura digital. João, a gente sabe que tudo que envolve a China, né? E aí, principalmente isso que eu vou dizer agora, vem dos países ocidentais, como os Estados Unidos, enfim, é a questão da privacidade de dados, né? De que a China desenvolve tecnologia para que o governo possa ter informações sobre pessoas ao redor do planeta, etc. e tal. Nesse caso da inteligência artificial, né, o usuário também tem os seus dados expostos de alguma maneira, precisa ter algum cuidado ao utilizar a ferramenta? Bom, o fato do modelo ser open source, ser aberto, né? Então você não precisa pagar para usar, você pode pegar aquele modelo e aplicar para outras finalidades. Isso tem um motivo. Na verdade, tem dois motivos. O primeiro é que você facilita o treinamento daquele modelo, porque várias pessoas vão conseguir usar aquele modelo gratuitamente, então vão interagir com aquela inteligência artificial, tornando ela mais eficiente. Então a empresa quer isso, porque daí facilita também depois para você escalar o modelo, treinar novos modelos a partir desse modelo base. Então esse é um ponto. E o segundo ponto é justamente porque se você torna ele aberto, você facilita com que as pessoas usem o modelo para compartilhamento de dados pessoais, né? Então uma coisa leva a outra, porque quanto mais dados pessoais eu tiver dos meus usuários, padrões de comportamento, quais são os interesses dessas pessoas, melhor vai ficar o meu modelo. Então as coisas se retroalimentam. E existe, de fato, uma preocupação de que empresas na China acabem compartilhando esses dados com o governo chinês. Foi essa preocupação, por exemplo, que levou ao bloqueio, ou pelo menos pode levar também ao banimento do TikTok nos Estados Unidos. O bloqueio foi temporário, depois você teve essa mudança de postura na troca de governo entre Biden e Donald Trump, mas de fato, né, existe essa preocupação e ela é plausível. Vários especialistas, inclusive nos últimos dias, já começaram a apontar para alguns fluxos de dados, né,
de pessoas usando o DeepSeek e esses dados eventualmente sendo compartilhados com servidores na China, que podem ser acessados pelo governo, né? A gente não tem como ter certeza. Então, a questão da privacidade também é central para esse debate. Agora, essa questão da tecnologia é fundamental para a China conseguir se desenvolver e se colocar numa posição que ela deseja, né? Que é estar cada vez na liderança global, seja economicamente ou também na tecnologia, por que não? Claro, e as restrições impostas pelo governo dos Estados Unidos nos últimos anos, principalmente a exportação desses GPUs para a China, foi uma tentativa de atrasar o desenvolvimento da tecnologia de inteligência artificial na China em alguns anos. A expectativa de alguns especialistas é que esse atraso fosse de 2, 3 anos. E o que a gente está vendo agora é que essas startups chinesas conseguiram fazer muito mais com menos. Então, elas usaram esse ecossistema restrito, com pouco acesso a essa infraestrutura digital, um menor investimento, inclusive de capital de risco, e conseguiram desenvolver um sistema que bate de frente com o ChatGPT e, em alguns parâmetros de análise, até performa melhor que o ChatGPT. Então, a grande questão agora é a gente vai precisar reavaliar o mercado de tecnologia chinês. Então, se a infraestrutura digital na China hoje já é suficiente para treinar um modelo como o DeepSeek, a gente vai ter que reposicionar todo esse debate, né? Porque a gente não atrasou, pelo menos os Estados Unidos não atingiram esse objetivo de atrasar o desenvolvimento tecnológico na China em 2, 3 anos. A China já está aqui e agora, né? Então, a realidade é, China e Estados Unidos estão competindo para serem os líderes globais em inteligência artificial, né? E a China conseguiu recuperar esse atraso imposto por essas restrições dos Estados Unidos nos últimos anos. Uma vez que a gente sabe que é um investimento alto, a gente pode pensar e imaginar aí em um novo país tentando pegar fatia desse mercado, também desenvolvendo tecnologia de inteligência artificial a esse nível que estamos falando agora, nesse duelo entre Estados Unidos e China? A grande diferença quando você olha para Estados Unidos e China hoje é o capital humano, né? Então, você tem centros de pesquisa de ponta, universidades de ponta que já focam em ciência de computação e também inteligência artificial há décadas. Então, é muito mais fácil para esses dois países desenvolverem sistemas como o ChatGPT e o DeepSeek. Então, não é só capital, não é só infraestrutura digital, é também conhecimento prático, técnico e científico. Mas nada impede que outros países tentem se posicionar nessa corrida também, né? A gente vê a Índia, por exemplo, cada vez mais desenvolvendo inteligência artificial. O Brasil, obviamente, não consegue competir ainda no mesmo nível, mas nós também temos desenvolvimento de inteligência artificial no país. O que falta, muitas vezes, para esses outros países é o capital humano, investir mais em educação de base, para que quando as pessoas saem, né, da universidade, de programas de doutorado e etc., elas não tenham que ir para os Estados Unidos ou para a China para desenvolver esses programas, esses softwares, né? Eles possam fazer esse desenvolvimento aqui no nosso próprio país ou na própria Índia. Então, essa é uma questão geopolítica muito interessante para os próximos anos. João Vitor Artigas, muito obrigado pela sua participação com a gente hoje aqui no Conexão Record News e até uma próxima. Até a próxima.